Boa tarde, hoje é dia 30 de junho, estamos aqui para mais uma aula do sétimo ano, agora dando início às atividades do PET número 2, então semana um do PET 2. Bom, o assunto da aula de hoje ainda é uma continuação da matéria do PET 1 e ainda uma revisão do que a gente já havia trabalhado em sala de aula. E a gente chegou até a fazer prova a respeito disso, que é sobre o renascimento cultural. Bom, o renascimento cultural, como está sendo trabalhado aí no PET, ele é uma consequência do renascimento urbano. Só para a gente relembrar uma ou outra coisa aí do renascimento urbano para ajudar vocês a fazerem as atividades do PET dessa semana. O renascimento urbano foi aquele processo em que as pessoas começaram a abandonar os feudos e passaram a viver em cidades. Uma dessas categorias de cidades que passaram a ser então criadas foram então os burgos. O que eram esses burgos? Eles eram centros comerciais, vilarejos, cidades comerciais fortificadas, montadas com a única intenção dos burgueses, então, ou seja, dos comerciantes, venderem seus produtos. Acontece como esses burgos inicialmente eram formados dentro das propriedades dos senhores feudais, eles estavam à mercê de pagar impostos, pedágios para esses senhores feudais, o que acabava dificultando muito a situação desses comerciantes. Então, com o passar do tempo, assim como os burgueses, os comerciantes, ajudaram os reis a retomarem o poder lá financiando então a formação dos exércitos nacionais, como a gente viu no PET 1, os burgueses também começaram a comprar ou adquirir a independência desses burgos. Ou seja, esses burgos passariam então a não mais sofrerem nenhuma limitação pelos senhores feudais. Adquirida a independência então desses burgos, os, os burgueses então precisavam mostrar que eles tinham prestígio social. Eles não tinham poder, já que o poder é da nobreza. Mas eles eram mais ricos, eles queriam mostrar que eles também eram poderosos. E uma forma de mostrar isso, então, foi através da arte, financiando uma arte, algo que é caro. E nesse momento na Europa surgiu uma corrente filosófica, ou seja, uma corrente de pensamentos e atitudes chamada de iluminismo. O iluminismo tem como sua principal característica o antropocentrismo, ou seja, a valorização do homem. Ela vai contra a ideia de teocentrismo, que, durante a Idade Média, passava a vigorar, que era acreditar que Deus deveria ser o centro de tudo. Colocando isso em prática, o homem da Idade Média acreditava que Deus era o único fornecedor de conhecimento. Ou seja, quando o padre, quando o bispo, quando o cardeal, quando o papa falavam em nome de Deus, aquilo se tornava uma verdade absoluta, uma verdade que não deveria ser contestada. Dessa forma, tudo que estava escrito na Bíblia era uma verdade absoluta. O homem do Renascimento é um homem que valoriza a capacidade do homem buscar conhecimento, a razão. Então, no Renascimento, o conhecimento é aquele que advém do próprio conhecimento que o homem adquire, fazendo uso da razão, das experiências, provando que aquilo que foi dito é verdade ou não. Ou seja, valoriza-se que o homem é produtor de conhecimento. Então, essa é a principal característica do humanismo. Isso refletido na arte vai causar uma série de mudanças em relação à arte do medieval. A primeira característica dessa arte renascentista, então, que vai trazer à tona essas mudanças, é o retorno às tradições greco-romanas.
Nós estudamos no ano passado os gregos e os romanos tinham uma sociedade, e os gregos também, uma sociedade muito diferente do que foi a sociedade medieval. Os humanistas, eles querem fugir dessa sociedade medieval, desse mundo medieval. Então eles vão buscar inspiração lá nos gregos, nos romanos, e uma série de mitologia dos romanos, dos gregos, vai ser resgatada com isso. Isso vai ser representado na arte quando eles passam então a buscar inspiração em feitos dos romanos, em feitos dos gregos, como por exemplo a obra que eu vou mostrar aí para vocês do nascimento de Vênus, que é essa figura aí. Vênus é a deusa da beleza para os romanos. Então, está mostrando através de um ato de inspiração grega, de uma mitologia greco-romana, toda a característica de uma arte, valorizando aspectos humanos ali, os traços muito bonitos das imagens sendo apresentadas aí. Bom, uma outra característica dessa arte vai ser o perfeccionismo do corpo. As imagens e as pinturas tendem a trazer traços reais desse homem do Renascimento. Tentam trazer perfeições e imperfeições. Tentam trazer ali expressões de dores, de angústia, de tristeza. A arte medieval ela não se preocupava tanto com isso. Um exemplo desse perfeccionismo do corpo está aí na Pietà, que é essa imagem que vai aparecer aí para vocês, que é Nossa Senhora olhando para o corpo de Jesus Cristo já depois de ter descido da cruz. A gente vai notar que tem detalhes aí que são extremamente perfeitos. Todas as dobras da veste da Nossa Senhora, isso tudo é esculpido em mármore. Ou seja, deu-se um trabalho tremendo ali para o escultor em ficar moldando cada uma dessas dobras. As rugas nos dedos de Cristo, a marca dos ossos, as costelas de Cristo, até o furo na mão de Cristo depois de ser tirado da cruz, tudo isso é representado com uma extrema perfeição aí nesse plano. Então, esse perfeccionismo do corpo e de todas as coisas na arte é uma coisa adquirida lá dos romanos e que foi se perdendo isso durante a Idade Média e que os autores renascentistas recobram também. Uma outra característica é a luz, a clareza que as obras trazem. Por exemplo, vou pegando como exemplo lá o Nascimento de Vênus, lá de Botticelli, é tudo muito claro, muito cheio de cor, muito cheio de alegria as imagens. Até uma Mona Lisa, que eu já vou mostrar para vocês, ela tem um jogo de sombra e luz, mas são uma pluralidade de cores muito grande, tons de verde diferentes, tons de vermelho, dando a noção de sombra e luz, e isso ajuda bastante numa complexidade da obra, ela se torna mais complexa. Tudo isso pode ser melhor trabalhado até com um professor de história da arte, de artes que vocês têm aí. Provavelmente vai estar falando alguma coisa também sobre essa arte renascentista com vocês nos próximos dias. Por fim, a última técnica que eu queria falar aí para vocês de arte renascentista é a questão dos múltiplos planos e diferentes perspectivas que uma obra de arte pode ter. Que aí o melhor exemplo que a gente tem é justamente da Mona Lisa. Vai entrar aí para vocês um pedaço do quadro e vamos lá. O que são esses diferentes planos? É como se a pintura fosse pintada em camadas. O primeiro plano aqui, então, é o que está mais próximo a gente, é o primeiro plano, é a própria Mona Lisa. Vê que também traz uma série de perfeições. As dobras do vestido, detalhe aqui no colarinho do vestido, os fios de cabelo.
trouxe até essa imagem mais próxima para mostrar o nível de detalhamentos que essa obra traz. Lembrando que essa obra da Mona Lisa, ela tem mais ou menos o tamanho de uma folha de sulfite. Então você vê todos esses detalhes assim, é algo extremamente trabalhado. Um segundo plano seria esse primeiro plano aqui das montanhas, da estrada aqui, dá a impressão que ela está, por exemplo, num sobrado, numa varanda, e que está mostrando aí a paisagem lá fora. E o último plano que a gente vai ver, o mais distante, são essas cadeias de montanha aqui. Ou seja, os múltiplos planos que são formados, são um total de 7, a gente pode medir, vão mostrando um distanciamento, uma continuidade da imagem. Isso vai mostrando, então, uma riqueza de detalhes muito grande. Então, o autor renascentista ele tinha que ficar pintando com camadas, como se fosse uma cebola. Então, o centro da imagem principal e depois daí várias outras camadas sendo pintadas. Isso dá uma noção, então, de profundidade num plano 3 dimensões. A gente consegue imaginar várias coisas adiante e que estão distantes dela. A gente não imagina que essa montanha está aqui realmente do lado da cabeça dela, que essa estrada realmente está aqui saindo do ombro dela. A gente dá a noção que é uma imagem mais ao longe. Certinho, gente? Bom, sobre a matéria dessa semana, é isso que eu queria falar com vocês. É algo bem curtinho, não tem muita coisa a ser trabalhada, até porque isso já foi visto em sala de aula. Eu queria falar um pouquinho também com os alunos que não começaram a mandar as atividades, pararam. Eu não sei como é que está a situação. Eu sei que alguns pegaram o material impresso na escola, vão devolver em um determinado momento. A Patrícia já está vendo como a gente vai ter acesso a esse exercício. Mas eu peço para que aqueles que não fizeram comecem a fazer, ou que pararam de fazer e não entregaram as últimas atividades. Que comecem a fazer, mandem, não perde o ritmo. A Marta e o Bruno selecionaram os dias certinhos aí, então respeitem esse dia. Hoje tem aula de geografia e história, pega de manhã, faz geografia, pega à tarde, faz de história. Amanhã, matemática, então faz todas as tarefas de matemática. Quinta, ciências, faz tudo de ciências. Não perde o ritmo, não deixa acumular. Qualquer coisa é só mandar lá no grupo que eu respondo, pode, e assim que fizer, tenta tirar uma foto bem nítida e mandar esses exercícios. Desenvolvam bem as respostas, tá? Vejam o vídeo, consultem o vídeo, consulta na internet, tá pedindo. Os exercícios dessa semana estão bem complexos, assim, sobre características de arte. Então, a professora de arte também pode ajudar vocês bastante nesse ponto, tá? Então, qualquer coisa, fala assim, professor, essa parte de história aqui tá pedindo uma coisa sobre arte, só pode me dar uma ajuda? Porque eu conheço um pouquinho sobre arte, mas eu garanto que ela vai ter bem mais conhecimentos a ser informado para vocês, ainda mais comparando as duas obras de arte que tem aí, a Iluminura do século X e o quadro de Botticelli aí do Renascimento. Então, recorram a ela também, que ela pode ajudar vocês nessa questão. Bom, espero que vocês estejam bem, espero que tudo esteja certinho com vocês. Criem uma rotina de estudos, é uma das coisas que a Marta e o Bruno vão estar falando bastante nos últimos dias. Criem essa rotina de estudo. Separem um cantinho na casa de vocês aí, para vocês sentarem, lerem o PET, seja no computador, seja na apostila. Façam tudo direito, escrevam com uma letra boa, tenham essa concentração diária. Se vocês faziam isso na escola, vocês tinham que ir para a escola, passar lá 4 horas, agora vocês têm que fazer isso em casa. O ensino remoto e ensino à distância é disciplina, gente. Vocês têm que serem disciplinados para isso dar certo. Porque se não fizer essas atividades, quando voltar, vai ter que fazer tudo de maneira correndo, vai ter que perder intervalo para fazer isso, vai ter que perder educação física para fazer isso. Então, é melhor fazer agora do que sofrer as repreensões lá no final do ano, caso a gente volte,
ou no ano que vem, dependendo da situação aí, porque está cada vez pior a situação. Bom, um abraço para vocês, vou ficando por aqui, até a próxima semana. Falou, gente!